Amém. Deus abençoe vocês. Certamente o Senhor tem uma palavra para nós. Pedimos para que de fato seja o próprio Senhor aplicando no nosso coração. Abra sua Bíblia e acompanhe também a leitura do livro da carta de Paulo aos Filipenses, Filipenses capítulo 3. O texto da leitura será o texto dos versos 2 até o verso de número 11. Filipenses 3, dos versos 2 ao 11. Mas eu vou pedir para você ter uma atenção maior para o verso de número 8. Nessa noite nós vamos focar um pouco no verso 8, um pouco mais. Mas façamos a leitura de 2 a 11. Filipenses 3, versos 2 a 11. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus do Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Você já sentiu saudade de Jesus? O cristão, ele sente falta daquilo que ele, de certa forma, ainda não viu, porque nós não ouvimos face a face ainda. Mas a gente sente saudade dele. A gente sente falta. A gente sente que está faltando algo na nossa vida, na nossa caminhada, porque de fato, ele está conosco em espírito, mas chegará aquele dia em que ele olhará para cada um de nós, e nós olharemos para ele, e ele nos chamará pelo nosso nome. E isso, meus irmãos, isso é a realidade que pela graça ele conquistou para cada um de nós. Para mim e para você. O verso 8 do texto que nós lemos em Filipenses, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Essa noite nós teremos essa reflexão com um tema, será colocado para nós aqui, tudo por Cristo, a supremacia, a suprema excelência do conhecimento de Jesus Cristo. E nós vamos perceber aqui, através do verso de número 8, como nós temos uma riqueza tão grande, garantida para cada um aqui. E como muitas vezes andamos tão distraídos e deixamos de pensar nisso. Nos levamos aí pelas circunstâncias da vida e nos esquecemos, desde que é maravilhoso, desde que é sublime, desde que está conosco, desde que, como foi colocado no final do vídeo, orou por cada um de nós. Desde que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, ele vai dizer que ainda hoje, assim, semelhantemente ao Espírito Santo, continua intercedendo por nós, porque lá em Romanos 8, é isso que Paulo diz. E que maravilhoso é a gente perceber isso, no momento de adversidade, no momento de luta, no momento de medo que nós sentimos, você saber que você tem o Espírito Santo do Senhor e o próprio Deus encarnado
aquele que João diz, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, intercedendo por mim e por você. O apóstolo Paulo aqui, escrevendo aos Filipenses, ele revela o coração de quem descobriu o verdadeiro tesouro da vida. E esse tesouro que está disponível para mim e para você. Ele vai dizer que antes de conhecer Cristo, ele tinha tudo que o mundo religioso e moral podia oferecer. Paulo tinha reputação, ele tinha posição, ele tinha conhecimento, zelo, ele tinha justiça própria. Mas o verso 7 ele vai dizer, mas o que para mim era lucro, isso eu considerei como perda por causa de Cristo. Porque o Senhor se revelou a ele. E ele percebeu que Jesus era, de fato, a maior necessidade que o apóstolo tinha. Esse versículo nos mostra isso, o verso de número 7. Eu perco todas as coisas. E eu perco todas as coisas para ganhar Cristo. Nós vamos ver hoje 3 verdades que esse texto ensina sobre o valor de Cristo na nossa vida. E eu tenho certeza que o desejo que o Senhor tem é que saiamos daqui com uma oração. Senhor, eu quero mais de Cristo na minha vida. Eu quero mais do Senhor na minha vida. Senhor, me ajuda a olhar mais para o teu filho e focar menos em circunstâncias que são terrenas, que são pequenas. Essa semana nós tivemos a nossa reunião de oração lá na casa dos irmãos do Chico e da Eni. O Neto lembrou de uma fala de C.S. Lewis dizendo que muitas vezes nós ficamos tão cheios com coisas que são passageiras. E a frase dizia que aquilo que não é eterno é eternamente inútil. E quantas vezes nós corremos atrás daquilo que vai passar? E distraídos não lembramos de algumas verdades. Então vamos ver algumas lições que esse verso de número 8, sim, o texto lido foi do verso 2 ao 11, mas eu vou manter aqui a atenção no verso 8. Então, em primeiro lugar, no início do verso 8, nós temos a verdade de que o valor do conhecimento de Cristo é aquilo que nós precisamos ter. O valor do conhecimento de Cristo, o verso vai dizer, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. O conhecimento de Cristo tem valor para nós, deve ter esse valor para nós, no sentido de nos levar a buscar mais da presença dEle. Paulo não está falando aqui, meus irmãos, de um conhecimento teórico, intelectual ou meramente religioso. O que ele está falando? A palavra aqui, conhecimento, ela vai mostrar para nós aqui a ideia de intimidade, de relacionamento, de experiência. O texto no grego usa o grego epignosis. E esse termo ele quer dizer exatamente isso. Esse conhecimento de você dizer, eu tenho relacionamento com Ele. E aí para e pensa um pouco na tua caminhada, como é que você tem caminhado hoje? Quando você pensa em Jesus, relacionamento, como é que eu ando me relacionando com Ele? Intimidade. Eu tenho crescido em intimidade? O salmista vai dizer, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Quando nós olhamos para esse significado dessa palavra, no sentido experimental, nós temos experimentado, você tem caminhado com Cristo. Irmãos, dá para a gente dizer sem sombra de dúvida que este conhecimento não é um conhecimento sobre Cristo, mas é conhecer Cristo. Não é você ter ideias, não é você ter frases que definem um objeto. Se você pegar o seu telefone celular, você vai falar, esse aqui é modelo tal, ele é da cor tal, ele tem tantos gigas. Mas isso não significa que você tem um relacionamento, que você está crescendo em intimidade. Com Jesus é a mesma coisa. Nós precisamos pensar sobre essa questão, sobre esse valor que o conhecimento de Cristo tem. Por quê? Porque hoje em dia muitas pessoas conhecem coisas acerca de Jesus, conhecem doutrinas acerca dele. Conhecem as doutrinas de Cristo, mas não conhecem o Cristo das doutrinas. Muita gente pode até ser membro de uma igreja, participar de ministério, mas mesmo assim não ter essa epignosis, esse conhecimento, esta experiência com Ele, esta intimidade com
com Ele. Chamar Jesus para sentar à cadeira. Estou vendo o meu irmão ali, o Soler, Bruno, Deus te abençoe. Eu lembro de um acampamento que a gente estava junto e um irmão falou exatamente isso. Quando ele ficava sozinho, ele se sentia muito tentado a pecar, e aí ele pegou uma cadeira e puxou a cadeira, lembra disso? Ele falou: Jesus, a partir de hoje, senta aqui comigo. E quando ele ficava sozinho, ele olhava para aquela cadeira e falava: Jesus está aqui. Relacionamento. Paulo ele vai chamar Jesus de meu Senhor, e ele está dizendo com isso que Jesus não era algo imposto a ele, né? Mas ele tinha herdado esse relacionamento do senhorio do Senhor Jesus. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você conhece Cristo de forma íntima? Ou você tem apenas algumas informações sobre Ele? Quando nós cantamos, Senhor Jesus, eu só tenho a Ti. Me lembro também da leitura de um livro de Francis Chan, quando ele fazia uma crítica à igreja norte-americana, ele dizia assim, para a maioria dos cristãos norte-americanos, se Jesus sair de cena, a maioria não percebe. Porque abrindo a geladeira está cheia. Olhando a dispensa está completinha. Acessando o site aqui, o banco, opa! Eu não sei muito bem como é que é você pegar o site do banco e olhar e dar esse sorriso assim, mas tem gente que sorri. Mas ele dizia que, para muitos cristãos ali no contexto do seu país, se Jesus saísse de cena, a maioria não perceberia. Que tristeza. Como é que nós estamos nos relacionando com Ele? Eu não vou nem chamar de lição, mas uma segunda aplicação que a gente poderia fazer é olhar de Jesus e olhar para Jesus e fazer a comparação com as coisas terrenas. Uma segunda aplicação. Porque ainda no verso 8, o verso 8 ele vai dizer assim: deveras eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo. Em outra versão, tenho também por perda todas as coisas e as considero como esterco. Ah, pastor, que palavra pesada. Mas o que é que será que Paulo queria dizer com essa expressão? Quando, em primeiro lugar, ele fala dessa expressão, todas as coisas, ele está dizendo sobre tudo aquilo que ele valorizava. É o que ele começou a dizer, bem que eu poderia confiar na carne, verso 4. Porque muita gente confia, né, nas suas próprias atitudes, nas suas próprias conquistas, na sua própria vida. E ele fala, eu também poderia fazer isso. Bem que eu poderia também confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Deixa eu dizer para vocês aqui. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? Você não tem como repreender. Você não vai pegar ela, nenhuma falha, nenhum erro moral, nenhum erro de conduta, nenhum deslize. O apóstolo Paulo está dizendo, eu era assim. Você acha que você é um judeu? Eu sou hebreu de hebreu. Eu sou fariseu. Eu sou assim, aquele que tem um cuidado de fazer todas as coisas completamente certas e corretas. Aí vem para nós o verso 7, mas o que para mim era lucro, isso eu considerei como perda por causa de Cristo. Eu fui estudar essa expressão, considero como refúgio. E tem um comentário muito interessante na Bíblia de Estudo Herança Reformada que diz assim, quando Paulo fala, e quando ele traz essa expressão, considero como refúgio, como perda, a explicação diz o seguinte, Paulo considera qualquer pedaço de justiça própria como refúgio, como entulho inútil. Tudo que impede o conhecimento de Cristo, incluindo a justiça própria, deve ser descartado. Esse é o comentário
da Bíblia, herança reformada. Tudo o que impede o conhecimento de Cristo, incluindo a justiça própria, deve ser descartado. Em um outro acampamento também, esse, lá em São Bernardo do Campo, há muitos anos atrás, o seminarista ele chamou a gente para acordar cedo. E adolescente já não gosta muito de acordar cedo, mas a gente tinha que acordar, porque senão, quem não participasse da devocional estava impedido de tomar café. Por conta disso, a turma ia. Ninguém queria ficar sem café. E teve um dia que ele chegou assim e falou assim: vamos separar, cada um vai pegar um irmão e nós vamos sair, nós vamos orar, vamos ter um tempo. E não estabeleceu um tempo. E na cabeça dele, a gente fazia parte ali da comissão, ele falou assim: acho que vai levar 1 hora e meia. Irmãos, 5 minutos depois, todos os adolescentes estavam reunidos. Ele fala assim: a gente não tem nem condição de orar 5 minutos a Deus. Não que o Senhor vai ficar impressionado com a quantidade, né, de tempo, mas isso demonstra o quê? E demonstrava ali no momento, e ficou claro ali naquele episódio. Falta de intimidade. Falta de entender que tudo que nós temos na vida, nós devemos considerar segunda categoria, ou, assim como Paulo, considerar como perda, como refúgio, como esterco, como coisa sem importância, se comparado a Jesus Cristo. E eu fui dar uma olhada nessa palavra refúgio, que vem do grego skubalon. Em uma tradução aqui direta no texto, significa qualquer resto como excremento de animais, escória, lixo, sujeira. Significa também coisas sem valor e detestáveis. Então, quando Paulo está usando esse termo aqui, quando ele está escrevendo, ele diz aqui: por amor do qual, né, Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, considero como qualquer resto, considero como excremento de animais, como lixo, como sujeira. Porque agora eu conheço a verdadeira riqueza. Porque agora eu conheço esse que é maravilhoso, conselheiro, admirável. E é isso que o apóstolo escreve aqui. Olhando também para esse termo, e as considero como refúgio, o grande reformador João Calvino, ele escreveu, abre aspas, pois aqueles que lançam ao mar suas mercadorias e outras coisas, imagina que você está, eu fiquei pensando também da passagem de Paulo, no navio, quando ele está naufragando ali, Paulo olhando ali, o pessoal lançando as coisas. Imagine que você está lá. Você está lá num navio que está afundando e o capitão fala: vamos se desfazer dos pesos. Calvino escreve: aqueles que lançam ao mar as suas mercadorias e outras coisas, para que possam escapar em segurança, nem por isso desprezam as riquezas. Porém, agem como pessoas que preferem viver em miséria e destituição a submergir com essas riquezas. E ele vem dizer, quando Paulo está dizendo, eu considero como refúgio, como perda, não que ele não via valor nas coisas, mas ele não aqui queria submergir, ele não queria afundar com estas coisas. Daí ele dizer, né, se essas coisas me atrapalham no meu relacionamento com Cristo, melhor que elas afundem do que elas me levarem juntamente para afundar juntamente com elas. Faz sentido? Quantas e quantas vezes, se eu entender que outra coisa, outra pessoa é mais importante do que Jesus, eu vou afundar essa coisa, essa pessoa vai me levar a afundar. Eu vou afundar junto com essas coisas. Calvino continua dizendo, é verdade que se separam dessas coisas, porém, com pesar e em suspiros, e uma vez livrados, lamentam a perda delas. Paulo, ele vai dizer ainda, contudo, declara em contrapartida que não só abandonara tudo que outrora considerava precioso, mas o que considerava como se lhe fosse esterco, ofensivo ou descartáveis, como algo desprezível. O que Paulo está querendo dizer aqui? Não existe nada na vida que seja comparável a Cristo Jesus. Não existe nada que vai te trazer alegria, satisfação, sentido na sua vida que não seja Cristo Jesus. Não existe alegria em outra coisa, em outra... Irmãos, a gente vive uma época completamente lotada, abarrotada de propaganda. Eu comentava outro dia, se você gosta
de bola de futebol, de taco de golfe, se você gosta de brinco, se você gosta de óculos e sol, qualquer coisa, clica uma vez na internet lá. A IA, a inteligência vai começar a te puxar um monte de coisa. E aí a gente começa a viver pensando que se não tivéssemos essas coisas, se eu não tiver isso, eu vou ser infeliz. E a gente vai deixando a vida se encher dessas coisas e a gente vai se esquecendo de crescer na graça do conhecimento do único que deve ser primazia para cada um de nós. Eu vou me arriscar a fazer mais uma pergunta para você que eu tenho feito para mim. Eu vou fazer a leitura na primeira pessoa para que você também escute pensando em você. O que é que tem me impedido de conhecer Cristo? O que é que tem me impedido de conhecê-lo mais? Quais são as coisas que levam todo o meu tempo, a minha energia, mas que são desprezíveis em relação à vida com Ele? Ah, pastor, eu amo a Jesus Cristo. Ah, eu tenho a vida de intimidade cada vez maior com Ele. Você conhece mais Ele hoje do que você conhecia um ano atrás? A gente faz curso de tanta coisa, a gente corre atrás de tanta coisa. Mas às vezes a gente se esquece de ter mais tempo com Ele, de depender mais dEle, de conversar mais com Ele, de sentir saudade dEle, de orar e falar, Senhor, volta. Volta, Senhor Jesus. Pastor Heber Carlos Júnior, que era nosso professor no seminário, falava isso. Eu nunca mais esqueço, eu não lembro nem da matéria da aula daquele dia. Às vezes eu não lembro nem que matéria que ele dava, mas eu lembro dele dizendo assim, de olhos abertos, sorrindo, haverá de chegar o dia em que eu estarei face a face com ele, e ele vai abrir os braços e vai me chamar pelo nome. Ah, Heber, meu irmão, venha, vamos entrar no reino do nosso Pai. E ele dizia assim, e naquele momento eu não tenho mais vergonha por conta dos meus pecados, porque tudo aquilo passou, tudo ficou para trás. Sonhar com essas coisas, irmãos, quando é que a gente tem sonhado com isso? Quando é que nós buscamos a presença dele, não por aquilo que ele pode nos dar, mas por ser quem ele é? É isso que o Senhor quer, corrigir na nossa vida. Irmãos, hoje o Neto estava dando aula aqui, falando sobre o povo lá no Antigo Testamento, falando sobre os juízes, e ele trouxe algo muito interessante. Existiu uma personagem ali no livro chamado Abimeleque. O texto, né, vai mostrar que ele ficou por quanto tempo ali na liderança do povo? 3 anos. E tem páginas e mais páginas da Bíblia falando sobre ele. E existem outros que ficaram 22, 23 anos e um relato curto em relação ali. E aquilo deixou claro, e nós conversávamos sobre isso, né? Por que o relato era curto em relação a alguns outros juízes? Porque enfrentaram um tempo de paz. E a Bíblia não trouxe nenhum relato, nenhuma grande batalha que eles enfrentaram, mas uma verdade ficou clara ali. Pelo menos para mim, eu quis compartilhar na hora. Quando a nossa vida fica muito calma, a gente se esquece de Deus. Quando a nossa vida fica muito calma, a gente se esquece. Quando tudo está dando certo, a gente busca essas coisas e aí a gente quer o nosso crescimento, o crescimento do meu nome, o crescimento, né, da minha marca, o crescimento da minha ideia. Nada disso é ruim, mas se tornar prioridade para nós, a gente está deixando o exemplo de Paulo de lado. E ele vai dizer, se alguém acha que pode falar bem de si, eu ainda mais, mas eu considero tudo isso como perda. Quando Cristo se torna o centro das nossas vidas, tudo mais vai perder o brilho. E essa, meus irmãos, é a nossa maior necessidade. A gente tem que começar a orar e orar até a hora da gente chorar, de vontade de estar com Jesus. E a gente tem que colocar o coração diante dele e falar, Senhor, sonda o meu coração. E se tem algo no meu coração querendo se a primazia, e se eu tenho dado voz a isso, que o Senhor me corrija, para que eu entenda que o Senhor é incomparável. E o Senhor é a minha maior necessidade. Mas tem
uma última aplicação ainda. Ainda no verso 8, tem uma expressão para conseguir Cristo, ou para que possa ganhar a Cristo. Eu vou chamar essa aplicação de o propósito maior das nossas vidas. O propósito maior é ganhar a Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo. Calvino, mais uma vez, usando o grande reformador, explicando essa expressão para que possa ganhar a Cristo, ele escreveu o seguinte, que por meio dessa expressão, ele, Paulo, ele notifica o quê? Não podemos ganhar a Cristo de outra maneira senão pela perda de tudo que temos. Enquanto você colocar o seu coração em outras coisas, você não vai ter Cristo. E você não vai ter o entendimento de que Ele é tão maravilhoso assim como nós cantamos. Se eu ainda permitir com que o meu coração se encha de outras coisas. Irmãos, Deus não quer que nós não tenhamos nada, não é isso. Mas Ele quer que não exista nada que esteja fazendo, esteja disputando a atenção da nossa vida, do nosso coração, que seja comparável a Cristo. Calvino continua dizendo, pois Ele quer que sejamos ricos tão somente da sua graça. Ele quer que o tenhamos como a nossa plena bem-aventurança. Ora, já disse de que maneira devemos suportar a perda de todas as coisas, de tal maneira que nada nos dissuadirá da confiança depositada unicamente em Cristo. Ele termina dizendo, se Paulo, porém, com tal integridade e inocência de vida, não hesitou em considerar a sua justiça pessoal como sendo perda e esterco, o que dizer daqueles fariseus de nossos dias, que enquanto se cobrem com todo gênero de perversidade, não obstante, não sentem vergonha de exaltar seus méritos pessoais em oposição a Cristo? Interessante, né? E quando o texto coloca para conseguir Cristo, ou em algumas outras versões, o verbo está para ganhar Cristo, essa expressão ganhar, conseguir, vem do grego kerdaino, que tem o sentido do quê? De obter algo de valor incalculável. Eu estou perdendo todas essas coisas para conseguir algo de valor incalculável. E aqui Paulo está mostrando para nós que ele troca tudo não porque ele foi forçado, mas porque descobriu em Cristo um valor infinitamente maior. Se Deus tirasse tudo da nossa vida agora e não colocasse nada mais no lugar, você não tem mais nada. Nem a roupa do corpo você não tem mais nada, você não tem família. A gente ia sentir falta, né? Mas se ele dissesse assim, a única coisa que você tem agora é o meu filho Cristo. Nós nos sentiríamos completos e estaríamos com Ele. Mas muitas vezes nós ficamos preocupados, né? Mas eu vou perder tanta coisa. Sabe qual que é a maravilha disso tudo, meus irmãos? Deus não está pedindo para nós, aqui essa noite, para a gente abrir mão de todas as coisas que nós temos. Ele não está fazendo isso. Deus não está pedindo para você não ter mais gostos, para você não gostar mais, por exemplo, de futebol. Falando nisso, vai ter um jogão às 8h30 aí. Futebol raiz verdadeiro. Deus não está pedindo para você não ter planos, não querer conquistar coisas. O que Ele está nos mostrando através desse texto é que nada é comparável com o valor de Cristo Jesus. E muitas vezes nós nos acostumamos com correr atrás de tanta coisa e a gente esquece de pedir por mais intimidade com Cristo Jesus. Muitas vezes nós somos levados até de uma maneira imperceptível, meio que sem querer. Lá no culto eu cantei, Jesus, eu só tenho a Ti. Mas aí a gente entra no carro, vai embora, a gente nem lembra mais da existência de Jesus. E o que o Senhor quer é que nós
vivamos de uma maneira diferente. Que nós sejamos aqui, nesse lugar, nessa cidade, os representantes do seu Filho Jesus Cristo. É que as pessoas olhem para mim e para você e enxerguem Cristo. Para isso, o que é que nós devemos fazer? Ah, pastor, tem que fazer um jejum de 300 dias. Não, a gente não precisa fazer isso. A gente precisa jejuar? Precisa. A gente precisa orar? Precisa. A gente precisa louvar? Precisa. Mas a gente precisa desejar Cristo. Desejar Jesus na nossa vida. Não por aquilo que Ele pode nos oferecer. Porque se eu quiser Jesus apenas por aquilo que Ele pode me oferecer, eu não quero Cristo. Eu estou usando Ele como uma ferramenta. Faz sentido? Mas desejar Cristo. Dizer, Senhor, eu quero mais do Senhor na minha vida. Na semana passada, a mensagem baseada em Gálatas, capítulo 6, versos 1 a 10, que teve como tema a espiritualidade que aparece na vida diária. Eu lembro que eu fiz uma afirmação, dizendo que muitas pessoas pensam que a espiritualidade é medida pelo quanto alguém ora, canta ou conhece a Bíblia. Lembra disso? Mas o texto nos mostrava, né? E a afirmação era de que Paulo mostra de que a verdadeira espiritualidade se revela principalmente na maneira como nós tratamos os outros. É aquilo que Paulo... Eu estou relembrando aqui um pedacinho daquilo que a gente viu semana passada. Agora, juntando com esta verdadeira espiritualidade, que nós aprendemos semana passada, que também é revelada na maneira como nós tratamos os outros, o que esse texto nos ensina? Que o cristianismo não é sobre aquilo que você faz, mas é sobre aquilo que você tem. Você tem Cristo? Você tem intimidade com Ele? Você deposita fé nele? Você faz dele o seu companheiro? Você faz dele o seu melhor amigo? Ah, sim, é meu melhor amigo. Homem é complicado, né? Mulher se fala bastante. Mas homem, às vezes a gente tem aqueles amigos que você fica 5 anos sem ver, quando você vê parece que foi ontem. Mas Jesus não quer que o nosso relacionamento com Ele seja assim. Tem que ser uma necessidade diária. A vida verdadeira, para cada um de nós, ela começa quando Cristo se torna o maior tesouro que nós temos. Será que você consegue orar a Deus e agradecer porque Jesus é o teu maior tesouro? O que é que tem te impedido de crescer na graça e no conhecimento dele? Irmãos, quando nós temos escola bíblica dominical aqui, a gente não vem só porque tem café. A gente vem para crescer na graça e no conhecimento dele. Quando a gente se reúne, a gente tem que se reunir em torno dele. Quando nós louvamos, ele deve ser o objeto do nosso louvor. Quando nós pecamos, é a ele que nós recorremos. Quando estivermos bem, é dele que devemos não nos esquecer. E por que eu falo isso? Porque o mundo está aí, a guerra espiritual está aí, fazendo uma força danada, uma atração para nos afastar dele. E se Satanás conseguir afastar a gente de Cristo, a vitória, pelo menos nessa batalha, vai ser dele. A vitória final não, porque a vitória final, ela já está garantida para todos nós. Nós deveríamos descansar. O Senhor nos chama essa noite a descansar nele, porque amanhã, como a Bíblia diz, vai trazer os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. A cada dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É isso que ele está dizendo. Mas para a gente enfrentar esses dias que nos restam aqui nesta passagem, nesse mundo, para a gente enfrentar bem, a gente tem que enfrentar com ele. Hoje eu levantei pela manhã, até cheguei um pouco atrasado aqui, porque a gente tem o hábito, né, de levantar e tomar o café. E aí eu estava tomando café em casa e eu estava olhando o celular e de repente eu vi e recebi uma notícia muito triste da perda de um colega de seminário. Reverendo Edgar, que era de uma igreja em Juquiá, estava ali, acho que na região de Itapeva, que foi o nosso vizinho ali na época de seminário, foi chamado pelo Senhor, deixando ali a Jeane, a sua esposa, deixando 3 filhos pequenos. O maiorzinho deve ser um pouco mais velho que o Natan, o Miguelzinho brincava com o Natan, né? Vimos os dois brincando juntos o tempo todo, depois tiveram mais um. Quando eu estava com Dori, que a gente foi um congresso da igreja lá em Angatuba, há uns 2 anos atrás, eu encontrei ele lá mais uma vez. Ô, Alexandre, e aí, como é que você está?
E Deus o levou. E sabe o que é que deve consolar e confortar as nossas vidas? É que quando a gente perde alguém que é de Cristo, a gente vai se reencontrar um dia lá. Nós estaremos todos reunidos, cantando maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Senhor está conosco. Mas enquanto nós estivermos aqui, irmãos, que a gente possa lembrar dessas verdades que estão expressas aqui nestas pequenas aplicações. Tem mais um slide, eu vou pedir para passar o próximo, só para a gente ver o que é que nós falamos aqui, o que o verso 8 nos mostra. Eu gostaria de pedir para você, chegando na sua casa, deixar esse texto marcado, leia esse versículo e perceba o valor do conhecimento de Cristo. Irmãos, nós temos uma bênção nas nossas vidas, nós temos a palavra de Deus aqui expressa para nós, nós temos o sonho de muitos homens do Senhor, na época lá do século XV, XVI, na época da Reforma Protestante, o desejo que aqueles homens tinham de que a Bíblia estivesse na mão do povo, na língua do povo. Nós temos isso hoje para fazer com que a gente cresça nesse conhecimento de Cristo, para que a gente possa comparar essa grande riqueza com as coisas terrenas. Tem muita coisa que é necessária, é muita coisa que é boa. E não tem problema a gente ter, mas não vamos permitir com que estas coisas dominem o nosso coração. Eu ouvi uma música uma vez de uma banda de rock brasileira chamada Barão Vermelho. E dizia, desejo que você tenha quem amar. E dizia uma parte daquela música, eu desejo que você tenha dinheiro também. Eu desejo que você tenha dinheiro porque é preciso viver também. Mas que você diga a ele pelo menos uma vez quem é mesmo o dono de quem. Que a gente faça essa análise em relação a dinheiro, a tempo, que a gente faça essa análise em relação às nossas opiniões, que a gente faça essa análise em relação às posses que temos. Aí a gente fala, rico é orgulhoso, tem muito pobre orgulhoso. Não é verdade? Que a gente possa fazer essa análise em todas as coisas. Eu tenho um dom aqui, eu vou tocar contrabaixo. Se eu não entender que Cristo é a primazia da minha vida, eu posso fazer disso o objeto máximo. Isso vai ser uma adoração vã, fútil. Se Paulo tivesse aqui, vai falar assim, esse dom aí seu é esterco, joga fora isso aí. Você precisa de Cristo. Agora, a gente pode fazer tudo para Cristo. O propósito maior, ganhar a Cristo. Jesus deseja mais intimidade com você. Se eu olhar para cada um dos meus irmãos aqui, eu vou afirmar, dizendo para cada um, e eu vou afirmar falando isso para mim também. Jesus deseja ter mais vida com a gente. A pergunta que eu quero fazer para encerrar, você quer ter mais vida com Ele? Eu queria que a gente cantasse mais uma vez, se possível, essa canção pensando nisso. O que eu tenho é Jesus. O Senhor é tudo para mim. Jesus, eu só tenho a Ti. E vamos cantar com essa alegria, com essa convicção. Fazer dessa canção o nosso pedido. Cante em espírito de oração, cante orando a Deus. Quando você canta orando a Deus, você vai cantar, Jesus, eu só tenho a Ti. E enquanto você está cantando, você está pedindo, fala, essa é a verdade que eu quero. É isso que eu quero. É isso que eu desejo. Se você deseja isso, se você puder, fique em pé, vamos cantar juntos. Depois teremos a oração final e a bênção do Senhor. Santo Deus, nosso Pai, nosso amado Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos porque o Senhor nos permite estarmos aqui nesse local de adoração. E desejamos, ó Pai, acima de tudo, e pedimos ao Senhor humildemente diante da Tua presença, que o Senhor, ó Deus, reorganize as nossas vidas, os nossos sentimentos, de fato que assim como Paulo possamos dizer, ó Pai, nós conhecemos a Cristo e o Senhor é o nosso bem maior. E a vida com o Senhor, ó Pai, é o nosso maior desejo. E uma vida de intimidade, este relacionamento, ó Pai, essa experiência é o que nós desejamos com o Senhor. Faz isso, ó Deus. Aqui no Teu povo, faz isso. Derrama, Deus, dessa presença do Senhor aqui no nosso meio, ó Pai. Hoje em dia tem tanta gente buscando o Senhor, ó Pai, para que o Senhor dê coisas que os corações desejam.
Livra-nos deste engano, Senhor. Que desejamos o Senhor, ó Pai, por amarmos o Senhor, que é o nosso Deus, o nosso Criador. A Tua palavra diz que nós fomos criados para o louvor da glória do Teu nome. O pecado, ó Deus, vem nos cegar em relação a isso. O pecado vem querer mostrar que o Senhor é substituível, mas que essa mentira caia por terra nas nossas vidas em nome de Jesus. Que o Senhor nos permita, sim, ó Deus, usarmos os dons que temos para alcançarmos, ó Deus, metas pessoais, profissionais. Que o Senhor, ó Pai, faça, como a Tua palavra nos diz, na oração de Jabez, que o Senhor faça alargar as nossas fronteiras. E que sejamos prósperos, mas para que usamos e possamos usar tudo isso para a glória do nome do Senhor, no reino do Senhor. Que tenhamos, ó Deus, tesouros e bens, mas que eles não nos tenham, que eles não nos dominem. Pedimos assim, ó Pai, para que possamos, como os puritanos, ó Deus, que tinham o lema de ganhar cada vez mais, possamos economizar cada vez mais e doar cada vez mais. E fazermos isso, ó Deus, entendendo que nós temos um tesouro no céu, onde a ferrugem, Deus, não corrói, onde nada de ladrão, nada de ameaça chega, mas que o nosso verdadeiro tesouro, ó Pai, seja o Senhor nas nossas vidas. Nós Te louvamos porque o Senhor tem sido bondoso, nos dado muito mais do que nós precisamos. E pedimos sabedoria para usarmos tudo para a glória do nome do Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor se alegra quando nós cuidamos bem da nossa vida, da nossa família, da igreja do Senhor. Mas nos dê este coração, ó Deus, misericordioso como foi o do Senhor Jesus. Nos dê esse coração com fome e sede de justiça. Nos dê esse coração, ó Deus, que olha para as necessidades dos desafortunados e se compadece como Jesus se compadecia. Que o Senhor seja a nossa maior necessidade. E que o Senhor, ó Deus, coloque isso no nosso coração para que possamos, assim como Pedro diz, crescer na graça e no conhecimento dEle, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nos dá uma semana na Tua presença, nos dá uma semana, Deus, onde possamos, de fato, nos alegrarmos com o conhecimento do Teu Filho que o Senhor tem permitido chegar até as nossas mentes e corações. Aplica isso nas nossas vidas, para que vivamos para a honra e glória do Teu nome. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, nosso bem maior, que o amor do nosso amado e eterno Pai, que a comunhão, que o consolo, a presença e o ensino do Santo Espírito estejam sobre todos nós hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amém. Amém, irmãos.